Falar do segundo pilar, tá? O segundo, esse é muito crítico, que é método, tá? Método. E planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda, estoque, são áreas muito carentes de metodologia, mas muito carentes, muito carentes. Eu vou pegar um livro aqui, só um minuto. Só para vocês entenderem, eu não ia trazer isso aqui, mas eu vou, porque eu tô falando de metodologia, e nem aqui, ó. Ué, o microfone caiu aqui. Peraí, deixa eu ajeitar o microfone. Foi. Nem no livro da. Isso aqui é o livro da. É um dos livros da Apex, tá? A Apex é a principal instituição global que fala sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoques, tudo que envolve supply planning, tá? Planejamento de recursos. E nem no livro da Apex você encontra metodologia. Você não encontra. Você encontra uma teoria com muita profundidade, muita qualidade, muito detalhe. Encontra praticamente tudo relacionado a planejamento de produção, planejamento de recursos, tudo. Desde o estratégico até o sequenciamento da produção lá na ponta, a gestão de operações. Você encontra tudo. Mas você não encontra método. E planejamento de produção precisa, materiais, demanda, abastecimento, precisa de método. É método que vai te fazer entregar resultado. Principalmente numa área que, de novo, tá em contato com várias outras. Se você não tem método, você começa a ir para o caminho errado. Então é fundamental que você tenha algo estruturado. Se você for olhar para os principais, aí eu vou dar um salto aqui, depois eu volto pro ponto do método, só para você entender o que eu estou falando. Se você for olhar para os principais softwares de planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda e abastecimento, eles têm uma metodologia para estruturar os dados e dar visibilidade nos dados. Existe uma metodologia por trás disso. Só que eles pecam na metodologia de implementação e de execução, eu vou misturar duas palavras aqui que elas não se misturam, mas vocês vão entender que mesmo com metodologia você precisa ter um nível de personalização da sua operação. E quando você pega esses grandes softwares, eles não conseguem fazer isso. Então você tem que misturar as duas coisas. Eu dei essa volta para voltar aqui em metodologia para deixar claro para você que se você não consegue organizar os seus dados de forma com metodologia, organizar os seus pedidos de compra, organizar os seus pedidos de venda, requisições de compra, ter os horizontes ali de planejamento redondos, ter uma estrutura, uma granularidade de planejamento bem alinhada, ter metodologia para você poder acompanhar através de listas o que está acontecendo com a entrada dos produtos, com todas as saídas dos materiais ou saídas dos produtos. Se você não tem metodologia para fazer análise de capacidade, tanto de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e se você não faz isso de forma estruturada e com metodologia, você começa a ter um monte de problema. Porque, de novo, é uma área que tem contato com várias outras. E se não tem nosso software. Ó, o Rafael falando aí. É, esse software da indústria têxtil, né, o Rafael? Consegue uma parte para a indústria têxtil. Mas consegue organizar a parte operacional com certeza, o Rafael. Isso com certeza, não tenha dúvida. A indústria têxtil é extremamente complexa. Eu tive a oportunidade de olhar o software aí junto. O Rafael me apresentou parte do software e realmente tem uma capacidade enorme de controle da parte operacional. Mas aí não chega em metodologia. Metodologia consegue conectar tanto o que você está fazendo hoje com as decisões, conectar as decisões de hoje com o resultado de daqui a 6 meses, 12 meses. É metodologia que faz isso funcionar bem. E se você está numa área que tem contato com várias outras, que precisa responder um monte de pergunta o tempo todo, e você não tem metodologia para que você faça isso de forma estruturada, o dia vai te engolir e você não vai ter tempo para fazer as coisas. E eu falo isso por experiência própria, tá? A partir do momento que eu coloquei metodologia no meu histórico, e eu já falei isso em outros vídeos, graças a Deus, eu tive um mentor lá no começo da minha carreira, 22 anos atrás, que tinha uma
metodologia quase pronta. Então ele me ensinou a fazer o planejamento de produção com metodologia. E o que acontecia? Aí eu vou te falar um fato, tá? Com metodologia, parece até brincadeira o que eu vou falar, mas era isso que acontecia. Com metodologia, eu trabalhava no planejamento de produção 2 horas, 3 horas por dia. E o resto do dia eu estava ocioso, porque tinha metodologia. A partir do momento que você coloca a metodologia para rodar, você elimina atraso, você tem resposta para praticamente todas as perguntas, você tem clareza, os dados estão redondos, os dados estão atualizados o tempo todo, você tem estoque redondo, lista técnica redonda, os roteiros redondos, tudo funciona muito bem, as áreas entendem o que está acontecendo. Você consegue responder todas as perguntas, e quem já trabalha com planejamento de produção sabe que o tempo todo você tem que responder pergunta, o tempo todo. Ah, e o pedido tal? E eu tô negociando com esse cliente aqui. Qual seria o prazo de entrega se eu recebesse o pedido? Ah, a máquina tal quebrou, o que eu faço? Ou, o material tal vai atrasar, vai ter impacto na produção, não vai? Você está o tempo todo respondendo perguntas. Se você não tem metodologia estruturada, o dia te engole. E aí você vive um estresse maluco. Maluco. Eu já entrei em operação também que não tinha metodologia estruturada, não tinha a metodologia implementada, e até o momento que você coloca a metodologia para funcionar, é um caos. Eu já vivi esse caos, essa loucura. Loucura. E você só resolve essa loucura com metodologia, porque a partir do momento que você tem metodologia, você tem um passo a passo, sabe? Eu preciso fazer isso, depois isso, depois isso. Aí você tem um passo a passo de implementação, ok? Da metodologia. Então, eu implemento isso, depois isso, depois isso, depois isso. E ao longo de um período eu vou ter a minha operação pronta. E aí eu vou voltar a um ponto, tá? Você não implementa a metodologia se você não entende o pilar de dependência, que é o primeiro pilar que eu falei. Então você tem um passo a passo da implementação e aí depois você tem um passo a passo de execução. Como você faz o controle? O que você controla primeiro? O que você atualiza primeiro? Como você atualiza? Que tipo de controle você faz para um determinado tipo de operação? Qual outro controle que você faz para outro tipo de operação? Então, só metodologia faz isso.